Olá, comandante, olá, empresário, você líder que está nos vendo agora pela primeira vez, seja bem-vindo, e você que já nos acompanha um bom tempo, seja bem-vindo também. O intuito deste canal é fazer com que você aprenda cada vez mais sobre comunicação assertiva na liderança, na vida, no dia a dia. Falar também sobre a sua liderança, a nova era da liderança, como ser um líder de sucesso. E falando de liderança, temos que falar também sobre equipe de alta performance ou trabalho em equipe. E ao mesmo tempo, um assunto está correlacionado ao outro, temos que falar também sobre inteligência emocional. Inteligência emocional no atendimento ao cliente, inteligência emocional na liderança e inteligência emocional no dia a dia, para que nós possamos nos desenvolver e cada vez mais nos tornarmos pessoas e profissionais eficientes naquilo que fazemos. Muito bem, nós preparamos hoje um roteiro maravilhoso, cheio de conteúdo muito bom para você. É bom que você venha para o canal para aprender com papel e caneta e anotar os pontos que você achar importante e relevante para a sua vida e para o seu dia a dia, ouvindo, escrevendo e praticando, ouvindo, escrevendo e praticando, você vai se desenvolver com muito mais facilidade. Seja bem-vindo, eu sou o palestrante Rubens Santos. Vamos dar início então à aula de hoje. Nós vamos falar um pouco sobre comunicação, vamos falar sobre os 5 Cs da comunicação. Se você não conhece, vai conhecer, e assim nós vamos degustar o conteúdo de hoje, ok? Vamos lá então. Você está cansado de atritos e discussões pouco ou nada produtivas? Está cansado disso? Deseja ter relações mais saudáveis na vida e no dia a dia com os amigos? Está disposto a mudar sua forma de falar ou ouvir? Está disposto ou disposta a transformar o seu comportamento? Você entende que você precisa mudar? Você está pronto para exercitar o autoconhecimento? Só lembrando que autoconhecimento é liberdade. Se você respondeu sim para todas essas questões, vamos em frente. Você está no canal Algo Mais Palestras e Treinamentos. Caso você não tenha respondido, né? Então você fique aí à vontade. Caso você tenha respondido não estou preparado para mudar agora, né? Para algumas dessas questões que eu acabei de fazer, sugiro que você retorne somente quando você estiver aberto a mudanças internas que a comunicação assertiva propõe. Se você quer ser um bom comunicador, uma boa comunicadora, está no lugar certo. Vamos continuando então. Nós estudamos muito para podermos chegar aqui e falar a você assuntos importantes e relevantes, assuntos que realmente vão mudar a sua vida e transformar o seu dia a dia. E das fontes que nós adquirimos conhecimento, uma delas é o livro Comunicação Assertiva, autoras Camila Benatti e Andrea Becker. Se você ainda não adquiriu este livro, adquira, que é um excelente livro para que você desenvolva a sua comunicação. Segundo o livro Comunicação Assertiva, existem 2 formas de enxergar a comunicação. 2 formas de enxergar a comunicação. Você pode enxergar a comunicação como um problema ou como um desafio. Quando a encaramos como um problema, temos a tendência de encontrar um culpado. Nos eximimos da responsabilidade e muitas vezes nos vitimizamos. Já quando encaramos como desafio, assumimos a responsabilidade pelos nossos atos, na forma como conduzimos um diálogo e refletimos sobre nossas falhas com foco em aprendizado. A comunicação assertiva exige mais do que ser um excelente orador, pois não se restringe à linguagem verbal, tem a ver com escolhas. Você faz suas escolhas e suas escolhas fazem você. Tem muito a ver também com comportamento. Você é hoje, mas amanhã você pode ser melhor do que hoje, basta você querer. Tem a ver com gestão emocional, como você gerencia, como você administra as suas emoções. Tem muito a ver com valores, crenças e necessidades. Então, comunicação assertiva é mais do que uma oratória, que é importante,
mas a comunicação assertiva, ela é muito ampla e abrangente. Vamos nos aprofundar neste assunto aqui no canal. E a comunicação assertiva é para quem encara o processo de comunicação como um desafio e aprendizado contínuo. Ou seja, todo dia eu estou praticando e tentando melhorar a minha comunicação. A comunicação assertiva é para aqueles que desejam aprimorar e ter sucesso em suas relações de forma mais assertiva e efetiva nos mais variados contextos. É por isso que, como profissional da área de desenvolvimento humano, eu quero aqui compartilhar um pouco com você do meu conhecimento e das minhas experiências em competências comportamentais e emocionais. Vamos falar um pouquinho sobre linguagem. A linguagem está relacionada ao vocabulário, palavras e expressões que se adequem ao público para o qual você está se dirigindo. É para isso que serve a linguagem. Então, cuidado para não usar a linguagem rebuscada demais para públicos mais informais e vice-versa. Então, você não pode estar em uma plateia de catedráticos, de doutores, de pessoas que são especialistas em fala e comunicação e usar uma linguagem rural. Não. Como também você não pode, em um público em que está lhe assistindo, lhe ouvindo, um público da área rural, e você usar termos técnicos, porque não vai ser ouvido e entendido e compreendido, não vai estar compatível aquele tipo de linguagem, porque é uma linguagem que está acima do público que está lhe ouvindo ou abaixo demais. Então você precisa adequar a sua linguagem, ela deve estar relacionada ao público que você está se dirigindo. Então é importante que você conheça os dois vocabulários, o vocabulário simples e o rebuscado, e você use o rebuscado quando necessário. Escolha o repertório de palavras e expressões. Planeje-se e treine através de leitura de textos ou do ensaio de sua fala, na frente do espelho, na roda de amigos ou em casa, se você não quer que de repente alguém fique rindo de você, em casa mesmo, né? Chame lá os familiares e comece a falar. E algo que você pode fazer assim com muita facilidade são as crianças. As crianças gostam, são carentes de atenção e gostam de ouvir histórias. Você pode treinar a leitura contando uma história para a criança e você vai sempre, ao falar, se ouvir. É bom que você se ouça. É bom que você tenha um feedback da sua voz, da sua expressão. É bom que você se ouça, né? Porque muitas pessoas falam, mas não se ouvem. E aí fica difícil ter um termômetro de como está saindo a sua fala. Aproveitando, né, esse momento do ensaio para você fazer suas pausas respiratórias, né? Então, para que serve a vírgula? Qual o intuito da vírgula? Para que você respire. Muitas das vezes as pessoas falam e atropelam vírgulas e pontuações e aí a sua fala fica uma fala atropelada, uma fala sem nexo, fica uma fala muito linear ou sem sentido. Não tem emoção, não tem respiração, não tem vírgula, não tem interrogação, né? Então fica complicado. Então, a linguagem que você utiliza para falar com o seu público, ela deve ser pensada, treinada na vida e no dia a dia. Então você precisa dessas pausas respiratórias e articular bem os fonemas, modulando a sua fala, ok? Então, tá aqui algumas dicas, estão aqui algumas dicas, estou deixando para você pensar e refletir sobre isso e praticar no seu dia a dia. Muito bem, vamos falar sobre a expressividade. Quando se está se comunicando em público, os gestos apresentam impacto relevante no apoio às palavras. Então, se você está falando sobre algo para cima, o seu gesto deve estar para cima. Você não pode falar em algo para cima e o seu gesto apontando para baixo. Não vai dar coerência, concomitância com o texto. O gesto tem que estar acoplado à sua fala, para que o público possa entender. E se o seu gesto estiver acoplado com a sua fala, você terá uma melhor compreensão, o seu interlocutor vai entender melhor a sua comunicação, você vai se comunicar muito melhor, ok?
Então, os gestos apresentam impacto relevante no apoio às falas, conferindo sentido ao que está sendo dito. Então, tenha atenção para evitar gestos vazios. Às vezes você gesticula demais. Então, se você está se gesticulando demais, se corrija ou de repente peça para alguém, dá uma olhadinha quando eu estiver falando, será que eu estou me gesticulando muito? E aí a pessoa vai te dar um feedback, olha, fulano, você realmente está se gesticulando muito. Então você vai dar uma controlada, uma equilibrada para que você não se gesticule muito em uma apresentação ou em uma reunião ou até mesmo uma palestra. Você pode utilizar uma caneta, por exemplo, mas também se você ficar com a caneta gesticulando com a caneta, também não vai resolver o seu problema. Então, controle-se nos gestos. Nem muitos gestos e nem se comunicar sem gesto, você ficar parado, intacto, feito um robô. Também não é bom. O gesto, ele soma desde que não seja de mais e nem de menos. E tenha atenção para que você também não tenha uma representatividade congruente com a palavra falada, ok? Então, muito cuidado com os gestos vazios e não tenha uma representatividade congruente com a palavra falada. Pronto. Falei e repeti, acredito que você assimilou aí o que foi dito. Evite também os gestos repetitivos, que não agregam contribuição ao conteúdo exposto na fala. Então, às vezes a pessoa tem o hábito, costume de cometer o mesmo gesto, gesticular várias vezes o mesmo gesto. Isso faz com que você chame atenção para o seu gesto e não para o que você está falando. E isso não vai somar na sua comunicação. Outro ponto percebido e que a influência, a aceitação e receptividade do seu interlocutor é a postura e seus movimentos corporais. Não ficar andando para lá e para cá, não ficar levantando e abaixando o pescoço ou desviando o olhar o tempo todo, né? Então, muita atenção nos seus gestos e na sua postura e nos seus movimentos corporais, porque isso também é comunicação. A comunicação não verbal, muitas das vezes, ela pode ajudar na sua comunicação verbal. E o oposto também é verdadeiro. Lembre-se de que o corpo fala. Equilibrar os elementos, voz, fala e gestos é um desafio que deve ser gerenciado pelo indivíduo falante, pelo comunicador, pelo orador, pelo palestrante. A mímica facial é outro elemento que revela reações de forma espontânea, expondo o que o indivíduo pensa e sente. Conhecer a si mesmo é fundamental para gerenciar possíveis reações faciais e evitar impactos desagradáveis na comunicação. Quando você fala, vai impactar o seu ouvinte. E aí você deve se perguntar: de que maneira a minha comunicação está impactando na vida do meu ouvinte? De forma positiva ou de forma negativa? Será que eu estou conseguindo transmitir com eficiência e eficácia a mensagem ao meu interlocutor? Então, preste bastante atenção na sua comunicação. Não fale por falar. Fale com amor, com carinho, com especialidade, com vontade de falar cada vez melhor, cada vez mais convincente em suas palavras e em sua mensagem, para que você seja um falante, um orador, um comunicador atraente, atrativo, simpático, carismático, querido, amado e amável pelas pessoas. O que se deseja é manter a expressão alinhada com o discurso e despertar o interesse no seu ouvinte. Quanto mais você despertar o interesse no seu ouvinte, melhor será a sua mensagem, mais bem recebida será a sua mensagem pelo seu interlocutor. Agora que você já entrou em contato com a fisiologia da comunicação, o que é muito bom, e está mais consciente do impacto dos elementos comunicativos, eu vou passar para você agora algumas reflexões sobre como persuadir
e conseguir impactar convincentemente o seu interlocutor através de uma palavrinha, de uma habilidade, de uma técnica chamada persuasão. Persuasão, o que é isso? É a arte de convencer alguém sobre suas ideias e intenções. Você quer convencer alguém? Então você vai usar o gatilho mental da persuasão. Para tanto e portanto, você precisa conhecer um pouco de persuasão. Se você não conhece, fique aqui no canal que nós vamos elaborar uma aula só sobre persuasão para que você possa se aprofundar nesse assunto. Segundo Mortensen, em 2010, se quisermos dominar a persuasão, precisamos garantir que a confiança seja estabelecida e permaneça intacta a longo prazo. Então, se você quer confiar, se você quer persuadir alguém ou convencer alguém de algo, você precisa primeiro gerar nela, implantar e implementar nela confiança. E confiança não se implementa, não se implanta da noite para o dia. Confiança você vai adquirindo e ganhando aos poucos. Então você precisa passar confiança e credibilidade para depois disso você convencer a pessoa de algo que você quer ou que você gostaria. Então você vai trabalhando a médio ou longo prazo a confiança para que você possa convencer alguém de algo que você deseja. Persuasão é basicamente isso, ok? Então vamos falar um pouquinho agora sobre os 5 Cs da confiança. Hoje nós vamos falar sobre os 5 Cs da confiança. Mas vai ter um dia que eu vou falar sobre os 5 Cs da comunicação. E eu estou jogando aqui essa pitada só para você ficar com vontade, com gostinho de querer assistir essa aula que eu vou falar num outro momento sobre os 5 Cs da comunicação. Mas hoje nós vamos falar sobre os 5 Cs da confiança. Então, os 5 Cs da confiança são denominados pelos oradores persuasivos. São eles. Anota aí. Se você tem uma caneta e um papel, anote aí no seu caderno. É muito bem que você venha para o canal Algo Mais Treinamentos, Palestra e Treinamentos, com uma caneta e um papel. Então, os 5 Cs da confiança são eles: caráter, competência, confiança, credibilidade e congruência. Caráter é aquilo que distingue você de outras pessoas. Caráter está muito ligado e correlacionado à ética. Quando eu falto com a ética, é quando eu falto com respeito, eu prejudico o próximo. Só para você entender uma rápida e simples definição de ética. Então, caráter é aquilo que distingue você. Dentro do caráter está a ética, está o respeito. E eu já disse e vou sempre dizer aqui que a lei do respeito é respeitar. Se você quer ser respeitado, respeite. A lei do respeito é respeitar. Dentro do caráter está também a honestidade, que é um princípio educacional inegociável. Você precisa ter, independente de você ter uma religião ou não. Honestidade é o básico que deve estar dentro de um ser humano racional. São princípios básicos e negociáveis. Honestidade, ética, respeito, honestidade, integridade, sinceridade, discurso e prática. Tudo isso alinhado forma um caráter. Então, os 5 Cs da confiança são eles: caráter, competência, confiança, credibilidade e congruência. Então, estamos falando sobre caráter. Esteja certo de que esses fatores que parecem subjetivos são lidos e decodificados por um interlocutor perceptível. As pessoas que estão lhe ouvindo estão analisando se o que você está dizendo está condizendo com o seu caráter, com a sua conduta, com a sua forma de ser, de pensar e de agir. As pessoas estão analisando a sua fala com aquilo que você é. Então, o caráter está ligado ao comunicador e o comunicador ao caráter. Quando você fala com caráter, quando você fala e as pessoas percebem que você pratica o que está falando, você ganha autoridade, admiração e você ganha confiança
desta pessoa, deste interlocutor. E o quinto C, né? São vários Cs, né? Nós falamos aqui sobre estes Cs, que são caráter, confiança, competência, credibilidade e congruência, e nós devemos alinhar os 5 Cs da confiança, né? A sua habilidade de persuasão, quando você alinha, ela é fortalecida e você tem melhores resultados comunicativos são alcançados, ok? Então exercite os 5 Cs da persuasão. Reforce o seu caráter através da transparência e da sinceridade em suas interações. Demonstre sua competência de forma genuína, gerando confiança e credibilidade pela congruência de seu discurso e suas atitudes. Confie em você e busque constantemente seu aprimoramento comunicativo. Conforme comentado no início, né, aqui, a comunicação é uma habilidade inerente ao ser humano. No ambiente profissional, torna-se um indicador relevante para líderes e equipes, como também nas negociações e gestão de conflitos, nas apresentações em público e nas mais diversas situações de interação. A responsabilidade de comunicar com eficiência e eficácia passa a ser um grande desafio para gerar resultados cada vez mais satisfatórios. Então eu gostaria que você praticasse esses 5 Cs, né, e alinhassem um ao outro para que você possa ter sucesso naquilo que você está fazendo ou que você está falando. E por hoje a gente vai deixar esse resumo aqui. Para você que não me conhece ainda, eu sou o palestrante Rubens Santos, treinador empresarial. É um prazer estar com você e no próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais. Comunicação assertiva são os temas que nós abordamos aqui. Comunicação assertiva na liderança, nova era da liderança, trabalho em equipe, inteligência emocional. Se inscreva no canal se você não se inscreveu ainda, compartilhe com o máximo de pessoas que você quiser e puder e seja sempre bem-vindo. Até a próxima. Tchau, tchau.